complexos aí futuramente. Não, mas tendo a consciência de que isso é possível, os pais já começam a entender até que parte eles podem ir para ajudar o desenvolvimento desse indivíduo, para que futuramente ele não sofra com isso. Então, assim, tudo é referência. Ele vai ter uma referência, mas a maioria das referências, e aí que está o maior problema, a maioria das referências, elas são formatadas em um momento da nossa vida que nós não temos recursos suficientes para entender o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo. Com certeza você que está ouvindo não sabe sobre isso. Então, posso dar um exemplo claro de mim para que as pessoas consigam entender o que você falou de uma forma mais prática, assim? Então, é o seguinte, quando eu era pequena, a minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai sempre trabalhou fora. E a minha mãe nunca dormiu comigo. E isso, na verdade, eu nem sabia. Foi logo, conforme a minha transformação de vida, todas essas dificuldades que eu fui vendo, principalmente da questão de rejeição, eu me sentia rejeitada, mesmo não sendo rejeitada. E aí eu comecei a investigar esse comportamento meu que eu tinha e fui descobrir que a minha mãe, ela não me deixava dormir junto com ela e sempre me mandava ir dormir sozinha no meu quarto. Então o que acontecia? Ela que me contou isso. Que eu ia pro quarto e falava, mãe, eu tô com medo, tem bicho. E ela, vai pra cama, menina. Ela é direta. Sempre assim. E eu ia pra minha cama, eu obedecia o que ela falava. Só que naquele momento eu precisava dela, da segurança dela, precisava que ela fosse comigo, nem que seja 5 minutos que fosse, mas ela nunca fez. E ela mesma falou isso pra mim porque eu não me lembrava. E daí o que aconteceu? Quando você fala de sensação, justo, a minha mãe, ela não estava fazendo isso por mal. Ela não sabia o que isso ia causar em mim. Ela aprendeu a vida inteira. Justo. Só que eu, como uma criança, senti que ela estava me rejeitando com aquele comportamento. Exato. E aí, o que aconteceu comigo? Eu tive que tratar isso. Porque eu realmente achava que mais pessoas estavam me rejeitando. Aquele comportamento ficou um padrão pra mim, porque a minha mãe me rejeitou. Ela não queria dormir comigo. E isso é muito interessante, porque daí a rejeição, se a gente for olhar a nível de conceito, ela é a mesma, a sensação é a mesma. Então, se você sentir a mesma sensação da rejeição, por exemplo, no encontro com amigos, ela vai voltar no primeiro espaço onde foi configurado. Porque é a sensação que você tem, é a referência que você tem. Então, isso acaba prejudicando a sua vida social, seus relacionamentos, né, a sua profissão. Né? Então, você olhar o conceito básico, então rejeição, eu sempre falo do mundo das ideias de Platão, rejeição é rejeição. Então, todo momento que você sentir a mesma sensação vai te remeter ao estado inicial onde foi configurado. E aí o que acontece? Você fica repetindo ciclos. E, que nem você falou, você estava esperando algo, só que você falou para sua mãe isso? Não. Você não tinha recurso para chegar, mãe, eu estou me sentindo rejeitado quando você faz isso. A criança não tem esse recurso. Ela simplesmente age. E não tem boca para falar, ela não consegue se expressar. E aí, futuramente, ela vai sentir que isso é um problema. E daí ela vai começar a rever, mas aquilo já foi configurado como algo ruim para ela. E ela já deixou muitas coisas na vida ou prejudicarem ela por causa disso. E ela não entendeu que talvez era porque ela entendeu errado. A expectativa é toda nossa. Eu falo quando a gente vem para o mundo, a gente vem sozinho. Os pais, eles abrem esse espaço, né, partindo do conceito que pai e mãe não fazem alma. Então a gente escolhe as famílias que a gente vai entrar, né, quando a gente resolve vir para esse plano. Então, partindo desse pressuposto, você escolheu. Só que quando você vem, aí você cai nessa casca que a gente vê e você cai numa família que tem as suas dores, que tem as suas deficiências, que tem as suas dificuldades. E aí que nós entramos assim, fomos educados de uma maneira. E a criança não tem recurso, ela não sabe expressar. E eu já tive muitos casos que o simples fato, depois de adulto, da pessoa chegar e falar como ela esperava isso, e ela receber essa fala que ela queria ter ouvido lá na infância, resolveu grandes casos, até de faturamento no negócio, até de desenvolvimento de projetos, porque até então talvez os pais pensavam que estavam passando essa mensagem, mas não estavam, né? E a criança recebeu de outra maneira e ela estava esperando
que fosse da maneira como ela pensava. Que nem quando você falou, eu quero que você me leve para a cama. Talvez você não tinha esse recurso de falar, mãe, me leva para a cama, fica um pouquinho comigo até eu me acalmar, aí depois você volta para o teu lugar. Né? Mas a criança não sabe, você simplesmente encarou como uma rejeição. Você entende que a expectativa era tua, mas não pode se culpar porque você não tinha essa referência de que você podia transmitir isso. Que talvez você falasse como uma que a criança não sabe nem como se comunicar, mas talvez nesse momento você não tinha esse recurso para você poder chegar para ela e falar, me leva lá, fica um pouquinho comigo, quero tua companhia e tal. Então, você quando fala dos pais olharem por esse viés, é muito importante. Como a criança pode estar entendendo a mensagem que você está transmitindo, né? E como o ambiente está moldando isso. Qual que é a comunicação que você está falando? Qual que é a mensagem que você está transmitindo no ambiente que essa criança está vivendo? E você acha que, então, assim, uma pessoa que ela é uma criança mais passiva, ou adulto também, né? É mais passiva, ou então mais controladora, a gente tá falando assim, a personalidade dela, ou tem a ver com esse processo do sistema nervoso, que daí eu identifico assim, veja se eu tô, né, nessa mesma ideia sua, né? Digamos assim, então, que o adulto, ele vai se tornando, ele vai vivendo com uma distorção daquilo que ele... Exato. Né? Ele é como se ele estivesse sendo setado errado. Exato, ele é configurado errado. Então, assim, a criança ela vai entender que se ela é muito passiva, por exemplo, ela evita o conflito. Então, se eu não me dispor, eu evito o conflito. E daí não tem essa briga na minha casa. Então eu vou ficar quieta, vou me anular, porque daí eu não prejudico o ambiente. Ou ela vai tentar, muitas vezes, se impor e controlar, né? Porque ela entende que no controle ela não se frustra. Então o cérebro vai configurando isso. Se eu controlo, se eu sou controlador, eu posso ter o maior... até redundante, mas ter o controle da situação, né? Se eu vou para o embate, né? Mas se eu sou passivo, tem a criança que é muito passiva, ela configura assim, que se eu não me dispor, acalma e eu não tenho problema. Então, a criança que geralmente ela vai para a reação, ela entende que ela tem que estar o tempo todo em alerta, ela tem que estar o tempo todo reativa, para ela ter o controle da situação, porque se ela não tiver o controle, ela pode se frustrar, ela pode se ferir, então ela cria essa armadura. E a criança que é passiva, ela simplesmente vai falar assim, bom, se eu ficar quieta e só acolher, acomodar, ou seja, receber e não me indispor, eu não tenho conflito e a coisa acalma mais rápido. Então tudo isso é configurado lá atrás. Talvez no ambiente, ela entendeu que quando ela falava, ela sofreu um impacto, e conforme esse impacto vinha para ela assume um lugar. E é bem no momento dessa regulação. Então, assim, a regulação ela acaba se construindo de uma maneira errada. Distorcida. Ou seja, eu tenho que estar totalmente hiperativo, eu tenho que estar o tempo inteiro reativo, porque senão eu posso sofrer com isso. Ou eu vou me anular completamente, porque se eu me anular, eu não tenho conflito. E ela vem pro mundo, pra vida, que nem eu costumo falar, dessa maneira. Então, geralmente ela vai entrar num relacionamento onde ela vai ter que ser passiva o tempo inteiro, ela vai ter que ser submissa o tempo inteiro, ele vai ter que engolir o que todo mundo fala, porque daí ele evita o conflito e tá tudo certo. Ou ele vai querer controlar o tempo inteiro, porque daí ele no controle, né, ele não vai se frustrar. E geralmente quem é muito controlador é porque ele desconfia que pode acontecer coisas ruins com ele. Então ele já antecipa a situação, porque o cérebro aprendeu que ele devia antecipar em estado de alerta o tempo inteiro, né? Porque existe uma diferença muito grande entre eu estar nesse momento como no controle, né? Agora eu estou no controle, beleza. Se fala de algo específico. Agora eu sou o controlador, já muda totalmente o viés da conversa. Que significa que o tempo inteiro você tem alerta, o tempo inteiro você tem que estar resolvendo coisas, e aí entra muito essa questão, né, da parentalidade. Por quê? Porque muitas vezes a criança está assumindo responsabilidades que não é dela.
Então, ela assume para manter o controle, ela assume para poder não se frustrar ou não ter os outros frustrados ali e assume uma responsabilidade que não é dela. Aí ela vem para o mundo entendendo que ela tem que estar no controle o tempo inteiro, porque lá atrás, se você olhar a parentalidade, quando é formada essa regulação, geralmente foi a criança que servia como âncora para algum pai ou para alguma mãe. Entendeu? E daí ela entendeu que ela era responsável por aquilo, que ela era útil para o pai ou para a mãe em algum momento, e dessa forma ela entende que ela tem que vir para o mundo para ser útil, ou seja, a sua importância, o ser visto, o não ser rejeitado, que geralmente é um empilhamento disso, ele é formatado a partir da sua utilidade. Então, se eu estou no controle, eu estou trazendo todas as responsabilidades para mim. E se eu estou trazendo todas as responsabilidades para mim, eu sou indispensável. E quando eu sou indispensável, então quer dizer que o tempo inteiro eu tenho função. Porque em algum momento que eu não tiver o controle, que eu deixar o controle na mão de outro, eu posso correr o risco de ser substituído, de ser abandonado, de ser deixado para o lado. E aí ela começa a ficar nesse estado de alerta o tempo todo. Eu venho falando muito sobre a nova educação, no sentido dos pais, os professores começarem a olhar para a criança e perceber que ela precisa ser entendida nesses pontos, né? Ser analisada, não é só a família, mas sim o que nós como escola podemos estar falando, vendo, analisando e ajudando, né? Porque nós estamos enfrentando uma situação onde os pais eles estão assim... eu não falei com 5 anos, então tá tudo bem o meu filho não falar com 5 anos. Então tá sendo assim uma repetição deles não olharem com cuidado para as fases do desenvolvimento da criança. O que precisa em cada momento, o que é esperado da criança em cada fase. E aí assim, não, meu filho tá normal, tá tudo certo com ele. Muitos pais estão negligenciando a busca por ajuda, de olhar e falar, não, tem alguma coisinha aqui que a gente precisa ver. E não é procurar um especialista para rotular, achar um problema. Exato. Mas sim achar soluções ali, de práticas diárias, de como que nós podemos fazer para ajudar dia a dia. E a gente está vendo um outro lado também, que é o lado oposto. Pais que querem rotular, encontrar um problema, encontrar e achar um remédio. E por isso que a gente está vendo aí muitos remédios a torto direito para todos os lados, né? Então esses dois lados, assim, tá muito forte isso. O que tu traz é tão importante porque faz olhar para esse processo da criança. E o que da nossa comunicação, do que a gente está trazendo para a criança, influencia nesse sistema nervoso, na construção das sinapses, dos pensamentos Exato. Dessa criança. Porque como você falou, né? Eu senti, a minha mãe não ia comigo. Aí a sensação foi de rejeição. Aí eu sentia provavelmente tristeza. Exato. E que isso os sentimentos. E aí eu levei isso para minha vida. Em vários momentos da minha vida eu me sentia muito triste e não sabia por que eu me sentia triste. E às vezes a gente pensando como adulto, por que a gente sente coisas que nem sabe por quê? Então, por exemplo, assim, eu tô triste, mas não tem motivo pra eu estar triste. Então, talvez possa ter sido desse episódio que vai fazendo com que eu vou me sentindo em alguns momentos e não sei de onde. É isso, mais ou menos? E você partindo de um pressuposto que criança vê elefante voando, vê um mundo fantasioso, o cérebro da criança ele vai agir de tal forma, ou ela vai assumir a culpa, né? A culpa é minha, ou ela vai generalizar, ou seja, todos os homens, todos os pais, todo o ambiente é assim, né? Ou ela vai transferir a responsabilidade. Então eu vou transferir para alguma situação específica. Só que isso foi na infância. Hoje você sabe que elefante não voa, enfim. Só que você nunca parou para recontextualizar. Esse é um ponto que até eu vou de contra a PNL, que a PNL fala muito do ressignificar. Eu uso o recontextualizar, que é você tirar de um contexto e colocar no outro. Naquele contexto, aconteceu assim. Nesse contexto, outros membros, outros sujeitos, outros indivíduos, outra situação. Por que eu falo isso? Né? Teve alguns casos que a criança acaba vendo a situação. Ou seja,
os pais reclamavam muito de dinheiro, reclamavam muito de custo, de gasto. Então, talvez em algum momento de discussão, e esse é um ponto muito importante, dos pais cuidarem de abrirem situações na frente dos filhos, né? Então, muitas vezes ela está ali naquele conflito e dele fala, porque a criança dá muito gasto. Ela analisa que ela é gasto. E já teve casos que eu acompanhei dentro de terapia, onde a criança chegou na adolescência, via os amigos todos comprando, passeando e tal, só que ela vinha de um ambiente de adoção e nesse ambiente ela foi tirada pelo conselho. E os pais com certeza, né, reclamavam, né? Eles tinham um problema com álcool, com drogas e o conselho tira. Então ela entendeu que a criança gera custo, quando eu gero custo, olha a história, é olhar a história com a cabeça da criança. Então quer dizer que quando eu gero custo, vem alguém num carro e me tira do lugar e me leva embora. E ela entrou no processo de adoção, adotaram ela, e ela estava na adolescência, né, numa família bem estruturada, né, trazendo todos os benefícios. Só que chegou no momento da adolescência ali, né, dos 15, 16 anos, ela travou. Então ela começou a entrar naquele modo, né, eremita, de estar assim, quieta, não pedir as coisas, e começou a se anular, não começou a se socializar, porque ela queria passear, ela queria estar com os amigos e não podia. Por quê? Porque ela entendia que se ela pedisse algo e que gerasse custo, alguém ia vir e tirar ela do lugar. Então pensa o inferno que essa criança vivia. Só que